Deixa eu falar com você aqui, meu amigo pobre de direita. Deixa eu mostrar mais uma vez como você é boboca em estar fechado com Bolsonaro e essa turma toda aí. Veja o voto do ministro Luiz Fux lá no Supremo Tribunal Federal. Luiz Fux, ele votou junto com Alexandre de Moraes para a admissibilidade de 1.602 casos em que, segundo o entendimento dele, essas pessoas deveriam ser julgadas no Supremo Tribunal Federal. Entre elas estava Débora do Batom, o pipoqueiro que Bolsonaro mencionou outro dia, o vendedor de cachorro-quente. Essas pessoas todas simples, tanto Alexandre de Moraes quanto todos os ministros da primeira turma, isso inclui Luiz Fux, eles entenderam que todas essas pessoas deveriam ser julgadas no Supremo Tribunal Federal. E tem uma lógica nisso aí, não é? A lógica é que, vou mencionar só uma aqui. Os crimes que são praticados contra o Supremo Tribunal Federal, e você lembra que as pessoas invadiram o Supremo Tribunal Federal, defecaram lá dentro, quebraram tudo, quebraram vidro, quebraram, enfim. Então, esses crimes, eles são julgados dentro do Supremo Tribunal Federal porque eles foram cometidos ali dentro. A regra é essa. Imagine você se um crime cometido no Supremo Tribunal Federal fosse julgado por um juiz de primeira instância. Esse juiz de primeira instância dando ordem agora ao presidente do Supremo Tribunal Federal: olha, quero o arquivo disso, quero o arquivo daquilo outro, assim assado. Não existe. É como se fosse um soldado dando ordem para um general. Então, um juiz de primeira instância não poderia julgar crimes cometidos dentro do Supremo Tribunal Federal, assim como também não poderia julgar crimes cometidos dentro do Congresso Nacional e dentro do Palácio do Planalto. Ou seja, foram ataques diretos à sede dos três poderes. Então, não é juiz de primeira instância que vai julgar, tá? Então, esses crimes têm que ser julgados no Supremo Tribunal Federal. Um outro motivo, mesmo que esses crimes não fossem julgados, não fossem praticados na sede dos três poderes, fossem praticados em outros lugares, mas a partir do momento que há pessoas com foro privilegiado, então há o entendimento que todas as pessoas envolvidas no mesmo crime têm que ser julgadas no mesmo lugar. Imagine você se umas pessoas fossem julgadas no Supremo Tribunal Federal, outras fossem julgadas no Rio de Janeiro, outras em São Paulo. Esses vários entendimentos iriam causar muitas distorções jurídicas, porque se tratava do mesmo crime com vários entendimentos de juízes diferentes. Tá? É, então, aqui a gente tem dois elementos básicos por que esses processos são julgados no Supremo Tribunal Federal. O primeiro, né, é um argumento ainda muito mais forte, porque não tem como um crime praticado dentro do Supremo Tribunal Federal ser julgado por um juiz de primeira instância. Então todos eles entenderam isso. E o próprio Luiz Fux, ele condenou 400 pessoas, 400, junto com Alexandre de Moraes. Ele condenou 400 pessoas por cometer crimes de tentativa de golpe de Estado. Quando chega agora, no momento de julgar o núcleo golpista, aí primeiro ele muda de entendimento. Ele diz que o Supremo Tribunal Federal não é o foro, não é ali que se deve julgar esses crimes. Ele admitiu 1.662, ele condenou 400 e na hora de Bolsonaro ele muda de opinião. Quer dizer, para pobre ele desce lá ripa. Agora quando chega no pessoal, né, do degrau, do andar de cima, aí ele muda o entendimento. Isso é uma prova para você que é bolsonarista, boboca. Vá lá se juntar com eles para você ver o que acontece. Você vai comer chilindró, porque você é pobre e você é otário. Porque eles lá, para rico é uma coisa, para pobre é outra. É isso que o Luiz Fux está fazendo aí. Né? E aí o pessoal está, não, porque foi um voto coerente. Não, não tem nenhuma coerência. E outra coisa, as pessoas que ele condenou sob a alegação de que essas pessoas participaram de uma organização criminosa para dar golpe. Como é que essas pessoas participaram de uma organização criminosa e agora ele diz que essa organização criminosa não teve os seus líderes? Porque aqueles que estão sendo condenados
por liderar essa organização criminosa, ele disse que não, essas pessoas elas não organizaram nenhuma organização criminosa. Os outros foram condenados por organização criminosa, mas não existe o chefe, ou melhor, existe uma coisa esdrúxula aí que ele fez. Ele condenou Mauro Cid, o cara que estava delatando Bolsonaro e todo mundo, ele condenou. Quer dizer, ele condenou o ajudante de ordens, mas ele não condenou quem dá ordens. Ele disse que o Mauro Cid, o cara que cumpria a ordem, ele sim, ele participou de uma organização criminosa. Ele fazia parte do núcleo de uma organização criminosa. Mas o chefe dele, é como diz Lindenberg, condenar o mordomo. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Ele também condenou o Walter Braga Neto, que foi candidato a vice. Ele não era candidato a presidente, ele era candidato a vice. Ou seja, ele está dizendo que Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, junto com Braga Neto, que era candidato a vice-presidente, organizaram um grupo criminoso para dar um golpe, sem Bolsonaro saber de nada, e depois que desse o golpe e tomasse o poder, ia chegar para Bolsonaro, tchan, 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 olha aqui, estamos entregando para você a presidência da República, roubamos e estamos dando para você. E Bolsonaro ia dizer, oh, eu nem sabia, estava nos Estados Unidos, oh, rapaz, que presentão, não é? Tem uma outra contradição também de Luiz Fux. Ele diz que todas as entrevistas, todas as coisas que Bolsonaro falou, deixando claro que não respeitaria as instituições, não respeitaria o Supremo Tribunal Federal, todas as incitações que ele fez no cargo de presidente da República, que aquilo não é nada, é apenas bravata, que não tem nada a ver, que aquilo não concorre para nada. É só bravata, é uma coisa inaceitável, mas não constitui crime, não tem nenhuma relevância, que aquilo dali não influencia em nada. Bolsonaro não pode ser condenado porque falava aquelas coisas. Qual a influência daquilo dali? Nenhuma. Agora veja, quando Lula estava preso e a Folha de São Paulo entrou na justiça pedindo o direito de entrevistar Lula, Luiz Fux negou sob o argumento de que falas de Lula poderia tumultuar a sociedade, poderia atrapalhar no processo de eleição, poderia insuflar pessoas contra alguma coisa. E ele disse mais, e se a entrevista já estiver dada, está proibida de ser vinculada em qualquer meio de comunicação. Qualquer um. Aí veja, quer dizer, a fala de Lula, na condição de preso, poderia influenciar a sociedade. Agora, a fala de Bolsonaro enquanto presidente da República, inclusive chamou aqui embaixadores de vários países para desacreditar as urnas eletrônicas, para contar mentiras a respeito do nosso processo eleitoral. Não, isso aí foi só nada a ver, uma conversinha, um negocinho que ele estava falando. É absolutamente incoerente, absolutamente incoerente. Então você, pobre de direita, fique sabendo que se você fizer besteira, você vai cair no pau. Agora, se for Bolsonaro ou o pessoal do andar de cima, aí não acontece nada com eles. Aí é para você perceber, né, que pobre está defendendo o rico é só ser um boboca.